Livre Direto. Aqui o desporto é rei. Livre Direto. Um programa com a apresentação de Luís Carvalho. Às segundas-feiras a partir das 7. Ora, sejam muito bem-vindos à segunda hora do seu programa de desporto na Rádio Pernos, Livre Direto. Esta segunda hora vai ser dedicada ao futsal. É a modalidade, ou é, digamos que a modalidade rainha nesta segunda hora, e tenho connosco, e desde já agradeço terem aceito o nosso convite, o Bruno Fuseiro e a sua restante equipa técnica, os gêmeos Carlos e Rui Simões. É da atualidade, dado que o Bruno Fuseiro e a sua equipa técnica até ao final do ano passado, de 2013, eram os treinadores da equipa sénior do Grupo Futsal Achete, que disputava o Campeonato Nacional da Terceira Divisão Série C. Entretanto, abandonaram esse comando técnico, já falaremos sobre essa situação, e agora, na semana passada, aceitaram um novo projeto de tratar e de trabalhar o futsal do Grupo Futebol Empregados do Comércio, os Caixeiros. Mas antes de partimos para esses projetos, partimos para essa conversa, gostava que cada um de vocês se apresentasse ao nosso auditório. Quem está ligado ao futsal e quem tem acompanhado o futsal os conhece subejamente bem, mas no nosso auditório estará muita gente que não acompanha o futsal e que não saberá quem são. Portanto, comece, se não se importarem, pelo líder da equipa técnica. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui neste programa. Apresenta-te, Bruno. Quem é o Bruno Fuseiro? Antes de mais, muito boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pernos. É sempre um prazer poder falar de futsal e numa antena tão importante como é a Rádio Pernos, ainda fico mais satisfeito. Bem, o meu nome é Bruno Fuseiro, tenho 39 anos e sou treinador de futsal já há um par de anos, há meia dúzia de anos sou treinador de futsal. Comecei a minha carreira como treinador nos juvenis do Achete, aliás, nos júniores do Achete, e no mesmo ano passei para os júniores do São Vicentense, onde fomos campeões distritais. Tivemos uma passagem pela Taça Nacional, onde defrontámos emblemas como o Sporting. Tivemos uma experiência muito interessante com esses miúdos, e esses miúdos têm sido a base do trabalho da nossa equipa técnica e que nos têm acompanhado, a maior parte deles acompanharam-nos desde júniores até séniores. Depois voltei ao Achete, criámos um projeto que seria há 3 anos, e foi há 3 anos, foi depois prolongado pelos bons resultados, mas o projeto era há 3 anos, e o objetivo era claramente colocar o futsal da Achete nos campeonatos nacionais e mantê-lo por lá. Conseguimos ser campeões logo no primeiro ano, subimos ao Campeonato Nacional da Terceira Divisão e disputámos a Série C em 2012, 2013. Conseguimos também um feito histórico para a cidade de Santarém, que foi, após uma equipa subir ao Nacional, manteve-se no Nacional. Finalizámos dentro dos objetivos, ficámos no 8º lugar, que nos deu a manutenção. E no início desta época renovámos o nosso acordo com o Achete e continuámos a desempenhar as nossas funções com o objetivo, desta vez e claramente, para subir divisão. Este objetivo foi quase imposto por nós próprios e pela própria direção, porque os campeonatos nacionais de futsal vão ser reformulados, vai deixar de existir a terceira divisão nacional, e na prática ou ficávamos nos 3 primeiros e íamos para a segunda divisão nacional, ou ficávamos abaixo dos 3 primeiros e voltávamos ao distrital. Então chegámos a um acordo com a direção, e o objetivo foi claramente vamos construir uma equipa para nos levar à segunda divisão nacional, e assim foi, até chegarmos então a dezembro. E nessa altura eu e a minha equipa técnica achámos que já não estavam reunidas as condições para atingir os objetivos que nós nos tínhamos proposto no início da época. Tivemos uma conversa com a direção, explicámos as nossas razões. Acho que a direção percebeu e acolheu relativamente bem a nossa decisão, e saímos. Neste momento penso que também já é do conhecimento público. Entretanto, o Grupo Futsal da Achete desistiu da sua participação no Campeonato Nacional,
E nós continuamos a nossa vida, como é normal, a vida de treinador, uns entram, outros saem, outros continuam, e nós saímos e tivemos um convite por parte dos caixeiros da equipa, mais conhecida pelos caixeiros de futsal, para irmos integrar os quadros daquela instituição, uma instituição quase centenária. Foi uma decisão, pelo menos da minha parte, acho que deles também, eles depois podem dizer isso, que não foi fácil. Por um lado é fácil aceitar um convite de uma equipa que tem quase 100 anos e que tem muita história na cidade, no distrito e até a nível nacional, embora não seja no futsal. Por outro lado, sair de um campeonato nacional e voltar a um campeonato distrital traz-nos algumas... Foi difícil tomar esta decisão. Só a tomámos porque acreditamos que o projeto que nós vamos tentar implementar, ou que vamos implementar, é de facto um projeto com futuro. E queremos mais uma vez voltar aos campeonatos nacionais, levar o nome da cidade de Santarém e do distrito ao mais alto nível em termos de futsal, e parece-me que encontramos o sítio certo para o fazer. Indo um bocadinho mais atrás, e já lá voltaremos a esse projeto do Grupo de Futebol e Empregados do Comércio no futsal, voltando um bocadinho mais atrás, e depois também a pergunta quer para o Carlos, quer para o Rui, quando eles se apresentarem: foi o futsal que foi ter contigo, ou foste tu que foste ter com o futsal? É uma boa pergunta. Acho que foi mais ou menos o destino, digamos assim. Eu acabei por não dizer como é que entrei diretamente no futsal, no mundo do futsal. Expliquei como é que entrei no mundo do futsal como treinador, mas eu entrei como diretor da Casa do Benfica do Cartaz, que na altura havia futsal na Casa do Benfica do Cartaz. Foi iniciado o futsal da Casa do Benfica do Cartaz, que não foi comigo, mas eu como sócio fundador da casa, frequentava a casa, obviamente, e acompanhava a equipa, e a determinada altura um amigo meu, o César Tavares, que era o treinador da equipa, convidou-me para eu ajudar em termos de gestão da equipa e estar quase como diretor desportivo da equipa. E foi assim que eu entrei para o futsal. No ano a seguir deixei de ser diretor e passei a ser treinador adjunto com o César, e depois entretanto já trabalhei também com mais 2 treinadores, porque o César entretanto saiu, trabalhei com mais 2 treinadores ainda na Casa do Benfica do Cartaz, e foi quando surgiu, e eu já nem me estava a lembrar desta passagem, que eu acho que é importante, e foi uma falha minha, devia ter falado nisto. Foi quando surgiu um convite por parte do Sr. Rui Manhoso, Presidente da Associação de Futebol de Santarém, para eu integrar a Associação de Futebol de Santarém como coordenador do futsal a nível distrital. Então abandonei a Casa do Benfica, aceitei esse projeto, vim trabalhar para a Associação de Futebol de Santarém como coordenador do futsal. Estive como coordenador durante 3 anos, 3 épocas, e depois o bichinho do treino andava de volta de mim. Foi quando eu então voltei para o Axente e comecei então a carreira, se assim se pode dizer, de treinador. Vamos agora passar a bola para os restantes elementos da equipa técnica. Carlos, a mesma pergunta que fiz ao Bruno, faz aí um pouco a tua apresentação histórica, digamos assim, e também a mesma situação, como é que o futsal apareceu na tua vida? Bom, antes de mais, boa noite ao auditório, obrigado ao Luís pelo convite, e dar uma palavra aos jogadores, porque acho que sem eles não estávamos aqui. Depois, acho que o meu percurso se confunde muito com o percurso do Bruno, mas também ele já falou um bocado sobre o percurso dele, e o meu confunde-se muito com o do Bruno. Mas antes houve uma história curiosa, que foi na equipa da gestão de Santarém, e foi o futsal que foi ter comigo, porque eu era praticante de handball, sempre fui praticante de handball, fui treinador de handball, e via o pessoal a vir para Santarém para jogar futsal. Comecei a vir, primeiro como diretor do clube, da gestão, depois faltava treinadores, apareceu um senhor de Setúbal, o Mr. João Reis, convidou-me para ser adjunto dele, e a gestão, tal como o Axete aconteceu este ano, a gestão na altura por razões económicas terminou com o futsal. O Bruno, não sei como é que me foi desencantar, foi-me desencantar, convidou-me para na altura irmos para o São Vicentense, aceitámos o projeto, e até agora tem sido projetos ganhadores. Se calhar é pelos jogadores que temos, não é pela nossa qualidade. Rui, diz tu agora também, se calhar um percurso muito idêntico ao que o teu irmão, ao do teu irmão, ou não, ou nem por isso. Não, o meu, antes de mais, boa noite. O meu percurso é um pouco diferente do Bruno e do Carlos. O futsal apareceu na minha vida um pouco porque não havia
porque não havia, deixou de haver handball no Azambuja, que é a minha terra. E depois tive que optar pelo futsal, guarda-redes, passei por aí, depois montámos uma escolinha juntamente com o Mr. António João no Grupo Esportivo da Azambuja e o bichinho do treinador começou por aí. Fui sempre jogando, guarda-redes, no Azambuja, depois surge o convite para vir para Santarém, para a Escola de Gestão. E Santarém foi uma cidade que me abraçou com os braços bem abertos e bem seguros. Na gestão fui diretor, fui guarda-redes, só não fui presidente porque não podia, mas fui tudo, juntamente com o Pico, que é o Hugo Jorge, que toda a gente bem conhece. Depois o convite do Bruno surge quando eu estava no Cruz, a guarda-redes na 3ª divisão, e eu tive que optar. Pensei para mim, o que é que eu quero para mim? Como guarda-redes, já não consigo ir onde espero. Do Nacional para cima só havia um sonho para mim, que é a seleção, impensável. E depois tenho que pensar o que é que eu quero para mim. Treinador, vamos. Equipa vencedora é o que tem acontecido. Se é mérito nosso ou não, os jogadores também ajudam. Agora eu digo, eu sou um mero curioso que ando aqui e que vou apanhando umas coisinhas ali, outras aqui, e vai dando sucesso. Bem, perante o que eu ouvi, quer do Carlos, quer do Rui, a pergunta que se impõe ao Bruno, porquê é que os postos ficaram, onde é que os postos descobrir? Mas a verdade é que é uma equipa técnica que já está a funcionar há vários anos, não é? Sim, 5 anos, não é? Sim. E que quando um sai, todos os projetos abraçam em conjunto. O que é que viste nestes 2 rapazinhos, Bruno, para os escolheres e para achares que eram mais valias no teu trabalho? Antes, é uma pergunta difícil. A verdade é que eu trabalhava sozinho, aliás, tinha trabalhado com uma outra pessoa, e essa pessoa não conseguiu continuar por razões profissionais, e entretanto também eu tinha alguns jogadores que eram de Azambuja, de onde eles são e de onde eu sou também, orgulhosamente, e eles traziam os jogadores muitas vezes, e eu comecei também a perguntar se eles não queriam trabalhar comigo, não queriam ajudar, o que é que eles achavam, porque sabia que eles tinham estado ligados ao futsal. O Rui diretamente mais na área do guarda-redes, o Carlos também como adjunto do Mr. João Reis, e fui desafiando até que eles fui tão chato que eles tiveram que aceitar. Por isso depois o de nós sairmos e entrarmos juntos, nós não conseguimos, não faz sentido para nós de outra maneira se não for nós os 3. Todas as decisões que são feitas, todas as grandes decisões se vamos para o clube A, se vamos para o clube B, se vamos buscar o jogador A ou o jogador B, são feitas em conjunto. Não há aqui o Luís disse que eu era o líder, ou já nem sei qual foi o termo que Sim, usei o termo líder da equipa. É verdade, eu se calhar sou a cara mais visível do projeto ou dos projetos para onde eu vou passando, mas todas as decisões são feitas a 3 e muitas vezes até a 4 e a 5, conforme também as circunstâncias. Quando estamos mais ou menos à vontade com a própria direção, há decisões que nós partilhamos. Confio muito neles e não consigo trabalhar com ninguém em quem eu não confio, e só assim é que as coisas podem funcionar. Se não puder ir dar um treino, fico perfeitamente descansado, porque sei que o Carlos e que o Rui o conseguem fazer tão bem como eu. Se não puder ir a um jogo por alguma razão, eu fico descansado porque sei que eles podem resolver os problemas tão bem como eu. Se eu sou o líder, se calhar sou a face visível, sou aquela pessoa que se calhar as pessoas conhecem mais e veem mais, sou aquele que está em pé no banco a gritar e aos saltos e a ralhar com os atletas e com eles às vezes, mas nós criamos uma cumplicidade tão grande que sabemos que aquilo naquele momento é assim, e no momento a seguir estamos todos bem, não há problema nenhum, não há discussões nenhumas, nunca discutimos os 3, nunca tivemos problemas nenhum os 3, e quem assiste a alguns jogos nossos vem que eu às vezes ralho com eles, ralho com os jogadores, ralho comigo próprio, mas está sempre tudo bem, porque respeitamos o nosso espaço, respeitamos as funções de cada um de nós, e sabemos que aquilo que fazemos, muitas vezes erramos, mas mesmo errando, naquela altura nós achamos que é o melhor que estamos a fazer, é aquilo, ou a solução melhor é aquela, depois analisamos as coisas posteriormente e temos que chegar à conclusão que erramos. Aconteceu com o Rui, aconteceu com o Carlos, acontece comigo. Não crucificamos, não nos julgamos uns aos outros, porque sabemos que tentamos fazer sempre o melhor, em prol da equipa e em prol do clube onde estamos. Agora a pergunta é para o Rui e para o Carlos, pode começar agora o Rui. Então o que é que vocês viram no Bruno para seguir? Foi este tipo de discurso que os convenceu?
Também, eu aceitei o convite do Bruno. O Bruno para mim era um desconhecido, apesar de ser da Azambuja, para mim era um desconhecido. Depois é que eu descobri quem é que eram os pais, mas era um mero desconhecido para mim. E o que é que eu fui? Eu tentei ir buscar umas informações de quem era o Bruno. Tinha sabido que trabalhava na Associação de Santarém, e depois o Mr. João Reis, que foi aqui um intermediário deste trio, foi-me dado algumas informações. E é assim, eu não aceitei logo no início ser treinador. Continuei a jogar e achei que ainda podia dar mais alguma coisinha às balizas. Se calhar fiz bem ter aceito este desafio agora. Isso conseguiste. Mas não aceitei logo. Foi só o meu irmão que foi logo no início. Eu sempre que podia ia ajudá-los aos treinos, mas como eu também treinava, não ia sempre. E depois fui um bocado na onda do meu irmão e do Bruno. Uma equipa vencedora, ganha mais vezes do que eu na altura. No Coruche nós raramente ganhávamos no Nacional, ao contrário do que aconteceu com o Achete. E foi o que eu disse há bocado. O que é que eu quero para mim? Uma equipa vencedora. Jogadores que queiram o mesmo que nós, e temos conseguido isso. Agora, o Bruno para mim era um desconhecido. Carlos, o que é que... Já percebi que foste, em relação ao teu irmão, foste alguém que abraçou logo o projeto e o convite que o Bruno apresentou. O que é que te fez convencer para integrares a equipa? Primeiramente, eu queria continuar ligado ao futsal. A gestão acabou assim de uma forma um bocado abrupta e queria continuar ligado ao futsal. Depois, a coincidência de haver muitos jogadores da Azambuja que falavam extremamente bem do Bruno, que tinha métodos de trabalho diferentes, novos para a maioria deles, e eu queria continuar a evoluir. E o Bruno lançou o convite, aceitei. Na altura, para ser sincero, também não tinha muitas bases do que é que era o jogo, do que é que era o futsal. Tinha as minhas ideias só, e acho que se liga um bocadinho ao handball, está tudo um bocado ligado. Um desporto em que é preciso usar muita cabeça, em que é preciso tomar muitas decisões, e o Bruno lançou-me um convite, aceitei, fui aprendendo algumas coisas dele, fui absorvendo outras no outro lado, vamos falando sempre, todos os dias, e às vezes até todos os dias mesmo, nem é preciso haver treino, e vamos partilhando as nossas ideias. É claro que vamos beber muitas coisas noutros sítios, não procuramos as receitas, vamos buscar como a gente diz, os ingredientes, e depois traduzimos para a nossa realidade, e foi por aí que eu aceitei o convite do Bruno. Sendo os três da Azambuja, como referimos já, com muita honra, e não estando tão longe de Lisboa como isso, porquê aqui em Santarém? Foi apenas as oportunidades? As portas abriram-se aqui em Santarém, o São Vicente, com o Achete? Sim. Não estavam abertas ali na zona de Lisboa para vocês? No meu caso, inicialmente, sou da Azambuja, mas moro em Santarém já há uma série de anos. E fiz o percurso de futsal todo em Santarém. Comecei os primeiro ano, 2 anos, comecei no Cartaz, entretanto vim morar para Santarém e fiz o percurso todo em Santarém. O Carlos e o Rui vêm também na sequência dos jogadores, daquilo que eles estavam a dizer, dos jogadores que vinham da Azambuja para a minha equipa, e começámos a ligar por aí. Ao longo do tempo têm surgido oportunidades. Surgiram oportunidades já bastante interessantes. Mesmo de Lisboa, da zona de Lisboa, e de outras zonas também do distrito de Santarém. E mesmo agora neste período de interregno entre a saída do Achete e a entrada nos Caixeiros também... Sim. Entre a saída do Achete e a entrada dos Caixeiros surgiram-nos 3 convites. Obviamente que eu não vou divulgar além dos Caixeiros. Já foi os convites que nos fizeram. 3 convites e uma abordagem, se pode dizer assim. Mas surgiram logo na altura em que saiu a notícia, que nós avançamos com a notícia. Sem dizer assim, os nomes, do distrito ou fora do distrito? Fora do distrito e do distrito. Okay. Fora do distrito e do distrito. Falaram logo connosco. Sabem que nós somos homens de projetos, e quando nós estamos dentro de um projeto não vale a pena falarem connosco. Aconteceu no passado fazer isso, eu disse, nem vale a pena falarmos, falamos no final da época, se for caso disso, porque
Nós gostamos de levar as coisas até ao fim. Desta vez não foi possível por razões muito fortes, como deves calcular, mas surgiu vários convites. E temos ficado por Santarém, se calhar também um pouquinho por comodidade mais minha, porque eles vêm da Azambuja para os treinos, um bocadinho de comodidade mais minha, e a verdade é que também há uma ligação muito forte aos atletas. Eu ainda não tinha falado neles, eles os dois já falaram nos nossos atletas, na nossa equipa. E temos muitos atletas que são da cidade de Santarém, da zona de Santarém, o que nos obriga, entre aspas, também a ter isso sempre em atenção, a ter isso como um peso a adicionar à decisão da escolha do nosso clube. Obviamente que um dia vamos sair daqui, vamos dar um salto maior. Ou pelo menos queremos. Ou pelo menos queremos. A verdade é que já no passado, noutras alturas, houve convites muito, muito interessantes de clubes até de primeira divisão, mas não seria no formato que eu gostava mais, que era ser o líder da equipa e tê-los como meus adjuntos. Seria para eu também ajudar numa equipa técnica, e também por não querer acabar a minha relação com eles, não querer acabar a relação no clube em que estava na altura. Disse praticamente logo que não. Mas acredito que no futuro vamos voltar a ter gente a bater-nos à porta com outras possibilidades, até porque o projeto que nos traz para os caixeiros, se correr dentro das expectativas, vai-nos levar a palcos diferentes daqueles que estamos agora. Ok, temos estado à conversa com Bruno Fuseiro, Carlos Simões e Rui Simões, a nova equipa técnica do Grupo Futebol e Empregados do Comércio, de futsal masculino, também o Bruno, coordenador do futsal dos Caixeiros. Vamos agora interromper para o compromisso publicitário. Já voltaremos a seguir, em que vamos falar da saída do Achete, do projeto Caixeiros e também um bocadinho do europeu de futsal que aí se avizinha para a seleção portuguesa. Estamos de volta então para a última meia hora do seu programa de desporto aqui na Rádio Pernos, o Livre e Direto. Continuamos a conversa com o Bruno Fuseiro, o Carlos Simões e o Rui Simões. Já abordou-se de alguma forma, assim, muito ao de leve, a passagem pelo Grupo Futsal Achete. Bruno, depois de ter estado no Achete em 2008-2009, regressaram a equipa técnica em 2011-2012 com o objetivo de ganhar o Campeonato Distrital e subir à terceira divisão. Isso foi logo conseguido na primeira época. E na época seguinte, 2012-2013, conseguiram o tal feito histórico que nunca nenhuma equipa do distrito tinha conseguido. Não, já tinha havido Santarém cidade, Santarém do concelho, porque já no ano anterior a equipa dos Patos tinha conseguido a manutenção. Mas o mais normal em Santarém é a equipa que sobe ao Nacional descer. Isso tem sido o mais natural. Conseguiram a manutenção e este ano, como tu já explicaste, até por alteração dos quadros competitivos para a época que veio, o objetivo era a subida à segunda divisão. E quando deixam o Achete, estão não muito longe dessa possibilidade. Estão a 4 pontos, não estou em erro, do terceiro classificado. O que é que falhou? Ou melhor, vamos perguntar de outra forma, não o que é que falhou, o que é que faltou para não continuares nesse projeto que vocês tinham abraçado com tanta paixão? Luís, tivemos duas premissas para começar a época. Era termos condições para subir à segunda nacional, e era criar uma equipa competitiva. Foi as condições que nós colocámos à nossa direção. Termos jogadores e termos condições de trabalho para subirmos à segunda nacional. Essas condições foram-nos dadas. Nós começámos a época com boas condições de trabalho, dentro dos limites e das limitações naturais de uma equipa de Santarém. Toda a gente sabe como é que está a cidade de Santarém, como é que está o distrito de Santarém, como é que está o país. Dentro dessas contingências todas, começámos com as condições que nós, entre aspas, exigimos. Os resultados foram aparecendo, é verdade. Nós estávamos a 1 ponto ou 2 pontos do terceiro lugar. E faltava-nos jogar ainda na primeira volta com duas equipas que estavam em primeiro e em terceiro, ganhando, porque era uma possibilidade de ganhar o jogo, porque nós jogávamos sempre para ganhar. Podíamos até entrar nos 3 primeiros e estar dentro do objetivo. A verdade é que surgiram alguns problemas que não me compete a mim comentar nem divulgar,
São problemas internos do clube, que nós tentámos resolver. Eu não tive a capacidade de os resolver, e as condições e os pressupostos que nós tínhamos desde o início da época deixaram de ser os mesmos, ou seja, deixámos de ter as condições que nós achámos que eram necessárias para lutar pela subida de divisão. É claro que agora o filme não pode voltar atrás, mas para já deves meter pena no facto do Achete ter acabado por desistir do Campeonato Nacional. E vocês estavam convictos que era uma possibilidade bem forte a subir à segunda divisão? Estávamos. Rui, Carlos, eu não tenho dúvidas. Tínhamos um plantel com uma qualidade extrema. Eu acho que dificilmente nos próximos tempos... Eu arrisco-me a dizer que este plantel do Achete foi porque a equipa entretanto acabou, foi o melhor plantel que existiu em Santarém desde sempre. Nunca houve um plantel com esta qualidade, pelo menos que eu conhecesse. E melhor, fomos nós que escolhemos os jogadores que quisemos. Quase. Ou seja, as condições foram-nos dadas, sem dúvida, não há dúvidas em relação a isso. Agora, houve coisas que foram-se alterando ao longo do tempo, ao longo dos meses de trabalho, que nos levaram a concluir que não havia condições para nós conseguirmos atingir o objetivo. A desmotivação de alguns atletas por algumas situações que se iam passando, e nós próprios também já não nos sentíamos motivados para isso, e as condições deixaram de ser aquelas que nós achávamos mínimas para atacar a subida à terceira nacional. Eu posso acrescentar. Eu acho que em condições normais a nossa equipa, se perdesse no campeonato 2 ou 3 jogos, era muito. Em condições normais, muito potencial da nossa equipa, jogadores muito trabalhadores, e sinceramente vi equipas a jogarem bom futsal na terceira divisão, mas vi a nossa com uma organização extrema, isto também fruto da qualidade dos jogadores, uma forma brutal que eles estavam. Acho que vocês começaram com uma derrota em casa com o Pontesou, mas depois partiram para uma série de 8 vitórias consecutivas. Não estou aqui com um jogo da taça pelo meio, se a minha memória não me falha. Luís, no dia em que se tornou público que nós íamos sair, ou que nós tínhamos saído, eu recebi chamadas de 4 ou 5 treinadores adversários meus a perguntar o que é que estava a passar. Vocês são uma equipa que joga um futsal, são competitivos, têm potencial, mas não sei o quê. É claro que eu não lhes expliquei, como não estou, eu estou aqui a dizer e não estou a explicar nada porque acho que não me compete a mim fazê-lo. Mas a qualidade do trabalho que estava a ser feito no Achete era reconhecido pelas outras equipas que jogavam connosco. Muito mérito dos atletas, muita qualidade, muita dedicação, muito esforço, muita vontade de aprender, algum mérito nosso pela nossa capacidade de os encaminhar para os caminhos mais corretos, de dar os conteúdos que nós achamos que são os mais indicados para este nível e para esta competição. Mas a verdade é que a partir de determinada altura deixámos de ter as condições que estou-me a repetir, deixámos de ter as condições que eram necessárias para atingir os objetivos. Exatamente. Eu ainda agora perguntei ao Rui e ao Carlos o que é que os atraiu, o que é que os convenceu no discurso do Bruno para integrar a equipa técnica há uns anos atrás. Agora faço a pergunta ao Bruno. O que é que te convenceu no discurso dos caixeiros, do Grupo Futebol e Empregados do Comércio, para abraçares este projeto? Projeto que não é só seres treinador da equipa sénior futsal, mas também seres o coordenador de toda a estrutura do futsal. O que é que atraiu? O que é que nos atraiu? Não é o que é que me atraiu. O que é que vos atraiu, exatamente. Pronto. Eu já conhecia o presidente, o treinador que lá estava também é meu amigo, já andava a me chatear, entre aspas, há 3 anos que ele andava a dizer que eu tinha que vir para os caixeiros. Quando nós nos encontrávamos a seguir aos jogos, ou no café, ou na rua, ele falava sempre nisto. E desta vez, assim que souberam que nós estávamos disponíveis, fizeram um contacto para nós conversarmos um bocadinho. Obviamente que eu falei e falo normalmente com qualquer pessoa, não tenho problema nenhum em falar com absolutamente ninguém. E aquilo que me pareceu foi que, de facto, os caixeiros querem voltar a fazer história a nível nacional. É óbvio que a passagem do handball dos caixeiros pelos campeonatos nacionais veio à baila.
todo o esforço e a estrutura que eles conseguiram montar em volta daquela equipa, o investimento que eles fizeram naquela equipa, os atletas que tiveram naquela equipa, os feitos que aquela equipa fez, é claro que o Presidente falou neles. E isso, e eu consegui, ou tentei fazer o transfer desse espírito, dessa equipa, dessa ambição para o futsal. Eu sou muito ambicioso, o Carlos e o Rui também o são. Não conseguimos entrar em lado nenhum ou em projeto nenhum que não seja para ganhar, que não seja para fazer o melhor, para lutar, para trabalhar com qualidade. E pareceu-nos e parece-me que o projeto que nós vamos montar nos Caixeiros vai ter um grande futuro. Tem a ver, deixa-me só terminar, porque é importante. Aceitámos porque não foi só o convite para treinar os séniores. Se fosse só para treinar os séniores, provavelmente nós até diríamos que não queríamos. A ideia foi criar uma estrutura no futsal, à semelhança de outros projetos que já houve a nível nacional. O projeto do Sassueiros, que teve um grande sucesso, que levou a equipa à primeira divisão e tem todos os escalões de formação já há muitos anos, que estão nas primeiras divisões dos campeonatos distritais de Lisboa. O projeto do Freixeiro, que também levou, a equipa teve na primeira divisão durante muito tempo, os júniores e os juvenis foram campeões nacionais. Criar um projeto dentro destas filosofias de escalões de base que vão no futuro alimentar a equipa sénior. Sabemos que em Santarém, e não falo na cidade, falo no distrito, não abunda a qualidade de atletas. Não há muitos atletas com muita qualidade. Há raras exceções. Eu sou um felizardo, farto de dizer isto, eu sou um felizardo. Eu tenho tido os melhores jogadores do distrito. Um deles é o Gabriel Vidal, que como sabes, foi internacional pela nossa seleção enquanto jogador do Achete, que veio comigo, foi juvenil comigo e não treinava, só vinha ao fim de semana porque estava no colégio militar. Só vinha ao fim de semana para jogar, trabalhava muito quando estava, tem muita qualidade e conseguiu chegar à seleção nacional. Se nós temos mérito nisso, acredito também que temos alguma coisa, muita qualidade dele. Agora, não há muita qualidade a nível do distrito, então vamos ter que criar equipas de base, vamos ter que formar treinadores, vamos ter que formar atletas e começar a construir a casa pela base. A equipa de sénior já existe, vai se manter. Vai haver uma aposta na equipa sénior, obviamente, porque é importante que os miúdos se revejam nos escalões superiores. Eu fico muito satisfeito quando num jogo eu vejo alguém, principalmente dos iniciados do clube, estão os miúdos todos a ver o jogo, estão equipados a Caixeiros, festejam os golos, estão lá connosco antes no aquecimento, falam com os jogadores. Lembro-me até houve uma altura que até autógrafos pediam aos atletas. Isso para nós é uma recompensa muito grande, é muito, muito gratificante nós conseguirmos transmitir isto aos miúdos, alguns princípios também, e depois agora vamos tentar formar com qualidade. Basicamente a ideia é uma estrutura que vem desde baixo até acima, com qualidade técnica da parte dos formadores, e depois tentar criar qualidade desportiva nos atletas e humana, obviamente. Carlos, foi o facto de não ser só uma equipa técnica para treinar a equipa sénior que foi decisiva. Sei que, como o Bruno disse, tomou as decisões em conjunto, e esta foi a decisão de abraçar este projeto, foi tomada em conjunto. Foi essa questão de ter aqui um projeto mais amplo a nível do futsal que foi o fator decisivo para aceitar este desafio? Eu não tenho dúvidas sobre isso, mas repassar de uma realidade de campeonato nacional para uma realidade de campeonato distrital é uma coisa que, para quem tem ambição, como o Bruno falou, no primeiro instante cria um certo impacto, mas não tenho dúvidas que ver miúdos, como noutros casos de outros clubes, chegarem dos infantis a séniores, acho que vai dar um prazer imenso. Rui, a mesma pergunta. Foi ter aqui um projeto mais amplo, um projeto de base, um projeto de apostar na formação para alimentar no futuro a equipa sénior, que foi isto que foi muito, muito importante para vocês, entre os três, aceitarem o convite dos Caixeiros? Sim, até porque eu, como treinador, comecei na formação, nas escolinhas, e eu acho que se conseguirmos aliar a qualidade dos miúdos àquilo que nós vamos bebendo em alguns lados e que nós vamos bebendo nós próprios, vai ser um projeto muito, muito aliciante, e foi por causa disso que nós aceitámos. Mas, como o Bruno disse, isso entrei numa boa qualidade, e nós temos que fazer com que essa cabeça
não vou na qualidade de atletas e no resto nem vou olhar por aí. Mas não, e o projeto Caixeiros, foi como o Bruno disse, eu conheci os Caixeiros há alguns anos pelo que fez no handball. O que é que uma equipa soube de handball, vinda do nada, aparece os Caixeiros, ganharem toda a gente. E eu conheci os Caixeiros, e agora esta oportunidade que nós temos é tentar pôr os Caixeiros no lugar que merece. Tem um lugar grande na cidade, o Clube Centenário é aí que nós queremos lá metê-lo, é no lugar que merece. Primeira, segunda, onde for. Terceira já não dá, que já vai acabar. Já vai acabar. Bruno, podes dar, assim, de uma forma muito geral, os tópicos principais deste projeto, quer a nível de período temporal, mais ou menos perspectivado, sabendo que nestas questões de imprevisibilidade manda e de que maneira, porque de repente há coisas que nós não estamos à espera e que acabam por alterar, mas basicamente para os nossos ouvintes, eu sei que não podes entrar em pormenores muito concretos porque as coisas ainda muitas delas estão a ser ultimadas e preparadas, mas dar no âmbito geral qual é a vossa ideia para o futsal dos Caixeiros. A resposta fácil era dizer 3 anos. Toda a gente fala em projetos de 3 anos. 3 anos e tal. Não. Para a próxima época, claramente, construir uma equipa para subir divisão. Claramente. Depois, a partir daí, mediante a divisão em que nós tivermos, vamos ter que tomar opções. E essas opções passam por criar uma equipa competitiva ao nível do escalão, ao nível da divisão de onde tivermos. O objetivo final é chegar lá acima, chegar ao topo. Aquilo que se fez no handball, fazê-lo no futsal. Chegar à segunda divisão, lutar pela subida à primeira divisão e tentar chegar à primeira divisão. Eu acho que é mais difícil no futsal chegar à primeira divisão do que era no handball na altura. Mas também me parece que nós, estando na capital distrito, relativamente perto de Lisboa, temos algumas vantagens em relação a outras equipas do nosso distrito. A proximidade de Lisboa claramente traz-nos algumas opções que nós, estando noutra parte do distrito, não conseguiríamos ter, e vamos ter que apostar por aí. E no nível da formação? A nível da formação, é já na próxima época começar a construir os escalões todos de formação. Os Caixeiros já têm uma parceria com o Santarém Futsal na sua equipa de iniciados. Estamos numa fase em que estamos a definir bem aquilo que queremos fazer em termos da formação dos Caixeiros e também equacionando sempre parceria com o Santarém Futsal. O Santarém Futsal é um clube que se pretende afirmar enquanto formador, e estamos aqui a estabelecer um protocolo que ainda não está completamente fechado nem completamente definido para que no futuro se possa trabalhar em conjunto. Mas claramente é ter já as equipas todas de formação, porque para mim as coisas têm que funcionar com ligações umbilicais desde cá de baixo, desde os iniciados até aos séniores. Eu, enquanto coordenador do futsal dos Caixeiros, vou estar a par de todos os escalões. Vou ter reuniões regulares com todos os treinadores, todos os técnicos dos vários escalões. Vamos definir objetivos, e não só objetivos competitivos, são objetivos pedagógicos para cada um dos escalões, para cada uma das fases do crescimento do atleta. Vão haver fases de avaliação dos próprios atletas, vão haver fases de avaliação dos próprios técnicos dentro da estrutura. Há pouco ali fora disseram uma coisa tipo: como é que o Luís consegue ser um moderador com esta qualidade? E o Luís respondeu assim: posso dizer? Pode. Sendo profissional, não recebemos. Basicamente o que nós queremos é criar uma estrutura profissionalizada ao máximo profissional possível, num amadorismo que é o associativismo em Santarém e na maior parte dos sítios do país. É escolher bem as pessoas, motivar bem as pessoas, e sentirmos todos que estamos a lutar e a remar para o mesmo lado. Sabermos que o trabalho que está a ser feito nos iniciados é muito importante daqui por 3 ou 4 anos para os séniores e para os júniores, e saber que o trabalho dos júniores é de extrema importância para os séniores, e saber que os séniores também têm responsabilidades
pelos outros escalões, porque para nós é importante, e tentamos sempre fazer isso na medida do possível. Sabemos que os jogadores também têm a sua vida pessoal, etc, mas dizemos muitas vezes para os jogadores dos séniores irem ver os jogos dos juvenis e dos júniores e dos iniciados, estejam presentes na vida do clube. Infelizmente nunca tivemos num clube que tivesse todos os escalões de formação, mas havia ou juvenis ou júniores, e nós motivávamos sempre os nossos atletas a irem assistir a esses jogos, porque eles também gostam quando os miúdos vão ser aos jogos deles, e para os miúdos estar presente um cena para eles é muito importante. Se calhar só esse facto pode ser motivador dos atletas lá andarem nos escalões de formação. Falaste no protocolo e falaste na Santarém Futsal, e agora pego nessa situação para te fazer pergunta, porque és desde novembro de 2012 presidente do Santarém Futsal Clube, que está ligado à Academia do Futsal do Ricardinho. Como é que vai ser então a compatibilização entre o Santarém Futsal, que enquanto clube também gostará de se afirmar no panorama do futsal distrital e quiçá nacional, com este trabalho que tu tens agora de coordenação do futsal dos Caixeiros? O Santarém Futsal, sempre dissemos isto, e é verdade, nós queremos afirmar enquanto clube formador. Foi criado para se trabalhar a Academia de Futsal do Ricardinho, para miúdos dos 5 aos 12 anos, e esses vão ser os escalões mais importantes para o Santarém Futsal, e são nesses escalões que nós vamos apostar em termos de divulgação da própria identidade do clube. Depois, a partir daí, como já fizemos este ano, temos um protocolo com os caixeiros para os iniciados, fizemos um protocolo com o Acheto para os juvenis. Na próxima época isso também vai ser definido, será com os caixeiros, poderá ser com outro clube qualquer. É claro que nesta situação, e pela minha presença nos dois lados, vai ser mais fácil trabalhar com os caixeiros, mas não fechamos as portas a nada, nem fechamos as portas a ninguém. É uma questão de termos uma conversa e acertarmos os pormenores. Mas a ideia é que no Santarém Futsal é o início do início. É mesmo o chamar dos miúdos todos para começar a jogar futsal. É o fraldário do futsal. Tu agora tens monopolizado mais aqui a conversa. Vou passar agora ao Rui e ao Carlos para fazerem brevemente, dentro das vossas possibilidades, os dois opinarem numa questão. Porque é que, além da questão da qualidade dos jogadores, o que é que faz que o futsal do Distrito de Santarém não dê o salto qualitativo que acontece, por exemplo, noutros distritos? Carlos. Olha, Luís, para começar, eu acho que é impensável nós termos o Jorge Brás no auditório da associação e termos 3 ou 4 clubes representados. Não sei se em Portugal haverá muitas pessoas mais bem qualificadas do que o Mr. Jorge Brás. Apesar dos ausentes estarem sempre a criticar a associação de não fazer nada em relação ao futsal. Eu acho que é inadmissível. É uma oportunidade única. Contam-se pelos dedos às vezes que o Mr. vem cá. E eu acho que passa primeiro por aí, porque se queremos ter bons formadores, se queremos ter bons atletas, temos de ter bons formadores. Rui, além da qualidade e além disto que o teu irmão falou, o que é que falta a Santarém para dar o... Eu não digo só a Santarém, eu digo ao país. O facto de não haver cursos de treinadores vai limitando um pouco as pessoas. E depois o que eu pergunto eu faço uma pergunta a mim próprio: será que nós queremos aprender mais? Será que já sabemos tudo? Será que o que vamos beber aqui e ali, será que o que vamos bebendo aqui e ali chega para o nosso trabalho do dia a dia? Rui, o que vai acontecer agora é típico nosso. É típico nosso. Eu agora não estou de acordo com ele, e vou-lhe já dizer porque é que não estou de acordo com ele, e vamos já brigar aqui os dois, que isto é típico. Não há nada de normal aqui. Os cursos são uma falsa questão. Porque quando se faz um workshop de futsal em Santarém, e vem cá o selecionador nacional, que é formador da UEFA, que está presente em todas as formações da UEFA e vai dar formação a países que não têm formação de futsal, é ele que lá vai dar. E depois, como o Carlos disse muito bem, estão cá 4 clubes representados. Sim, mas... Não, se quem quer aprender vai ao workshop. Se nos perguntarem o ano passado quantos workshops fizemos, quantos workshops visitámos, até onde é que fomos, nós andámos pelo país todo. Não temos... Quando ele faz a pergunta, queremos saber mais? Claro que queremos, mas nós procuramos. Nós fomos ao Fórum do Treinador, perdemos 2 dias de trabalho e tivemos lá 2 dias no Fórum do Treinador. Em Guimarães. Ficámos lá, fizemos o investimento, tivemos que pagar a deslocação, a estadia, etc.
nós procuramos. Agora, quando em Santarém se faz alguma coisa, isto acontece também, é verdade, Rui, acontece noutros distritos, mas nós falamos mais do nosso distrito porque é aquilo que nós conhecemos melhor. Quando vem cá o professor Jorge Braz e não tem uma sala cheia, as pessoas depois não podem dizer que não há cursos. A resposta Deixa-me só dar mais estamos mesmo quase a terminar o nosso tempo, mas... Só dar uma chega, Luís. Mas diz. Eu acho que as pessoas andam à procura das receitas já feitas. E nós não procuramos as receitas. Nós só queremos ir buscar ali uma coisinha à outra, depois trabalhamos os ingredientes para fazer depois a receita. Falaram no Jorge Braz e muito rapidamente, telegraficamente, Portugal está à beira de participar no Europeu, já começou hoje a estagiar aqui em Rio Maior a preparação para o Europeu. Telegraficamente, Bruno, até onde Portugal pode ir? Até onde? Até onde? Até à final. Até à final. Carlos. Olha, eu espero que seja campeão da Europa, com tudo aquilo que difícil que seja. Rui. Eu quero vir no voo com a taça, com eles. Depois, quando o Europeu acabar, esperemos ter a possibilidade de falar sobre isto. Mesmo para terminar, porque o nosso tempo está mesmo no fim. O melhor jogador que vistes, não quer dizer que seja só no distrito, a nível nacional, mundial, o melhor jogador. Essa pergunta para mim é de Ricardinho, obviamente. Rui. Como guarda-redes, o Luís Amado. O Ricardinho, mas sem sombra de dúvidas, o Kika. Ok, aí está. Há conversa com o Bruno Fuseiro, Carlos Simões e Rui Simões, novos treinadores da equipa sénior do futsal dos Caixeiros e também coordenadores do futsal também do mesmo clube. Chegamos assim ao final da nossa edição desta segunda-feira do Livre Direto. Contamos consigo na próxima segunda-feira. Então, até lá e muito boa noite. Até lá e muito boa noite. Até lá e muito boa noite.